Sejam bem-vindos à primeira edição do Encontro Nacional de Usuários da Rede Mais, Meio Ambiente Integrado e Seguro. Este evento é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Polícia Federal, com apoio da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. O Encontro Nacional de Usuários da Rede Mais é uma realização da Polícia Federal, SCCOM e Planet. Tem por objetivo gerar um espaço de compartilhamento de conhecimento e experiências associadas ao uso das tecnologias disponibilizadas às instituições e usuários da Rede Mais nas atividades de monitoramento e combate aos crimes ambientais e outros ilícitos, além de outras aplicações de interesse público. A Rede Mais conta atualmente com 300 instituições públicas e mais de 43 mil usuários acessando e utilizando os dados disponibilizados no programa Brasil Mais. Para a solenidade de abertura do Encontro Nacional de Usuários da Rede Mais, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o senhor diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão. O diretor técnico-científico da Polícia Federal, Diretoria Técnico-Científica, Dr. Roberto Reis Monteiro Neto. A senhora presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA, Maureen Lazzaretti. O diretor executivo da Polícia Federal, Gustavo Paulo Leite de Souza. O senhor secretário nacional de Segurança Pública, substituto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Felipe Sampaio. O senhor secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dr. Ricardo Garcia Capelli. Queremos registrar a presença dos senhores diretor de Administração e Logística da Polícia Federal, André Luiz Lima Carmo. O senhor diretor de Tecnologia da Informação e Inovação da Polícia Federal, Ademir Dias Cardoso Júnior. O superintendente regional da Polícia Federal do Distrito Federal, César Luiz Busto de Souza. O secretário da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, Daniel Azevedo Lobo. O cofundador da Chief Strategy Officer da Planet, Rob Schlingler. A vice-presidente de vendas das Américas da Planet, Debbie Quinn. O senhor diretor de Controle, Monitoramento e Geotecnologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Flávio Augusto Aquino. O diretor da Amazônia e Meio Ambiente, Polícia Federal, Humberto Freire de Barros. A CEO da SCCOM Geospatial, Yara Mussi Félix. O senhor diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Jair Schmidt. Senhora secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Júlia Messias e Silva. Superintendente Regional da Polícia Federal de Rondônia, Larissa Magalhães Nascimento. A diretora de Pesquisa e Tecnologia em Gestão Territorial da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, Luana Tabaldi. O superintendente regional da Polícia Federal do Estado do Goiás, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente. O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, Ricardo Andrade Saad, e o diretor de Polícia Administrativa, Rodrigo de Melo Teixeira. Autoridades que numa mesa extensiva, a mesa principal, ocupam as primeiras fileiras desse auditório. Convidamos a todos neste momento, para em sinal de respeito, ficarmos em pé para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
pátria amada e ornada e salvação. Brasil, no sol de intenso raio brilho, de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu e sonho lindo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, pátria do colônia, que o teu futuro seja essa presença derramada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente resistente ao som do mar e à luz do céu profundo, culturas ao Brasil, clarão da América, iluminar com o sol do novo mundo. Do que a terra mais carinhosos e sonhos lindos surcos tem mais flores, nossos nossos tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e ornada e salvação, Brasil de amor eterno seja assim, por na garupa sempre estrelado, bendito verde novo desta flor, paz no futuro e glória no passado. A gente da justiça acaba forte, terás que o filho teu não pode aleluia, ninguém que agora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desses solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento as palavras do senhor diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Raoni Rajão. Eu cumprimento aqui os vários colegas, né, e agradeço muitíssimo o convite, né, do Ministério da Justiça para estar aqui discutindo um tema de tão grande importância, né? Como nós sabemos, né, a questão, inclusive está no próprio hino do Brasil, o tema ambiental é algo que nos motiva, na verdade, desde a criação do nosso país, né? Poucas pessoas sabem, mas o primeiro propositor, né, do aspecto central do Código Florestal, que é a reserva legal, foi o José Bonifácio Andrade, né, Andrade Silva, né, que já preocupado, ele foi ministro, né, de Minas, em Portugal, e, na verdade, de todas as Américas, né, inclusive das Américas portuguesas, e ele tinha uma preocupação muito grande com o efeito do desmatamento na metrópole e também no Brasil, onde já no final do século, né, 18, início do século 19, os grandes centros agrícolas já estavam com falta de madeira, já não tinha madeira para poder fazer os engenhos, né? Porque não é qualquer madeira que você consegue fazer um engenho de cana, por exemplo, você precisa de grandes toras, e essas toras, por causa de um processo de desmatamento, né, principalmente de corte seletivo, né, utilizando hoje a linguagem, já se escasseava, né? E por causa disso, inclusive em cima de uma perspectiva científica, porque ele foi um dos principais, né, inclusive luminários na época, ele pensou de uma forma, né, nova e, de certa forma, muito progressista, de conservação ambiental e do fim da escravidão. Não é à toa que ele só durou 2 anos auxiliando ali, né, um novo país independente, né? E hoje nosso desafio continua, né, e continua sendo com base científica, né? E daí a importância de iniciativas, né, como o Brasil Mais, né, que se soma ao trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e muitos outros, porque sem informações, sem dados, não é possível avançar, né? Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, e seguiremos aí a colaboração dentro dos planos, né, de controle do desmatamento, não só na Amazônia, mas de todos os biomas. Obrigado. Tem a palavra neste momento o senhor diretor técnico-científico da Polícia Federal, Diretoria Técnico-Científica DITEC, Dr. Roberto Reis Monteiro Neto. Gostaria de saudar aqui o Dr. Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Dr. Felipe Sampaio, secretário nacional de Segurança Pública substituto, Dr. Gustavo, nosso diretor executivo da Polícia Federal, doutora Maureen, secretária de Meio Ambiente do Mato Grosso e presidente da ABEMA, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, Dr. Raoni Rajão, diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente. Gostaria também de saudar aqui todos os diretores e superintendentes da Polícia Federal presentes, bem como todos os membros dos 3 poderes e todas as esferas administrativas que estão aqui presentes. Inicialmente, então, gostaria de dar as boas-vindas a todos que se deslocaram de suas cidades, dos seus estados, alguns até dos Estados Unidos, né, da própria empresa, vieram para cá, para participar desse encontro nacional de usuários da Rede Mais. E dizer que é uma honra recebê-los aqui nas instalações da Polícia Federal, mais especificamente aqui da Diretoria Técnico-Científica. É importante a gente, inicialmente, traçar um histórico e dizer que a Rede Mais, não sei se todos conhecem, acho que depois o Dr. Cunha vai fazer uma apresentação e vai falar um pouquinho mais de detalhe, mas a Rede Mais tem origem em 2018, quando a Polícia Federal decide fazer um contrato para monitorar uma área pequena do Brasil por meio de imagens de satélite. Era uma área pequena, um contrato pequeno, mas a partir dessa contratação e dos resultados obtidos, houve a ideia de ampliar o escopo de forma a atender não somente à Polícia Federal, mas sim a todos os órgãos de segurança pública e, por que não, outros órgãos, tal como órgãos de fiscalização, de controle, ou mesmo daqueles responsáveis pelo estabelecimento das mais diferentes políticas públicas. Assim, senhoras e senhores, em 2020, foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio da Polícia Federal, o que hoje representa o maior projeto operacional de monitoramento por satélites do Brasil, que auxilia no direcionamento e dimensionamento das atividades e operações de cerca, hoje, de 300 órgãos, dos quais 170 são de segurança pública, doutor Capelli, e 40 são de meio ambiente. Aqui vale um agradecimento especial, acho que de todos nós, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nas figuras aqui do doutor Capelli e do doutor Felipe, que por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública financia o principal contrato e permite que diariamente mais de 45 mil agentes públicos façam uso dessa plataforma. Semanalmente, senhoras e senhores, a Diretoria Técnico-Científica, que hoje exerce a coordenação do Comitê Gestor do Programa Brasil Mais, conduz o processo de adesão de novas instituições, fazendo a solicitação e análise da documentação necessária para que o termo de adesão seja firmado entre a instituição e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quase que diariamente, eu autorizo o acesso provisório de algum órgão à Rede Mais, que, posteriormente, será transformado em definitivo quando o termo de adesão for firmado. Hoje, senhoras e senhores, é possível, por meio de uma plataforma web, simples, uma plataforma web, ter acesso a imagens diárias de satélite de alta resolução de todo o território brasileiro. Todo o território brasileiro, senhores. Além disso, é possível ter acesso a uma série de alertas diários, semanais e mensais relacionados a diversos eventos, tal como mineração irregular, pistas clandestinas, plantio de ilícitos, desmatamento ilegal, queimadas, presença de balsas e embarcações em rios e outros tipos de alerta. Esse programa, senhores, e todas as imagens e alertas gerados a partir dele, com certeza mudaram de forma significativa a maneira de trabalhar de muitas dessas instituições que estão aqui presentes e que fazem parte da Rede Mais. De forma que pudessem, que antes ou não tinham imagens de satélite, ou elas não tinham imagem de satélite, que pudesse auxiliar no planejamento e execução de suas atividades, ou tinham acesso a imagens com baixa resolução ou com periodicidade muito baixa, que não atendiam às necessidades para desenvolver suas políticas, ou mesmo, se tinham acesso, não tinham à disposição alertas que pudessem fazer com que a informação chegasse até o usuário. A existência de alertas é fundamental.
porque, na verdade, eu não preciso ir no sistema e pesquisar. O sistema gera alertas que são pré-configurados e criados de forma pela própria empresa, com auxílio da Polícia Federal. Assim, mais uma vez, eu queria, então, parabenizar pela execução desse encontro e esperar que possamos trocar muitas experiências para melhorar ainda mais o trabalho de todos aqui presentes. Esperamos aí que os mais de 350 mil acessos que já foram feitos à Rede Mais sejam ampliados para dar sustentação às políticas públicas que os governos de todas as esferas pretendem implementar. Tenham todos um excelente evento. Obrigado pela presença dos senhores. Com a palavra, neste momento, a presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA, senhora Maureen Lazzaretti. Eu cumprimento as autoridades na mesa em nome do Dr. Ricardo Capelli. Cumprimento a todas as autoridades que estão aqui também no auditório, todos os técnicos, representantes das mais diversas instituições que são usuários da Rede Mais, assim como a maciça maioria dos estados brasileiros e dos órgãos estaduais de meio ambiente ligados à ABEMA. Para quem não conhece, a ABEMA é a associação brasileira que congrega todas as entidades estaduais de meio ambiente do Brasil. São 26 secretarias de Estado e 22 autarquias e fundações ligadas exclusivamente à condução da política ambiental brasileira nos estados. Somos responsáveis por mais de 90% da execução direta da política ambiental brasileira. Isso nos traz um desafio enorme, considerando o que é o Brasil, a nossa diversidade ambiental, traduzida nos nossos mais diversos biomas, assim como a nossa diversidade social, cultural. Esses desafios se somam, e durante os 37 anos de existência da ABEMA, o assunto que permeia a todas as plenárias é como os órgãos estaduais podem se tornar mais eficientes no combate aos ilícitos ambientais, mas também no monitoramento da atividade lícita. E esse desafio é descomunal, pensando no tamanho do nosso país, no tamanho dos nossos estados, que alguns deles somam alguns países da Europa, associada à nossa dificuldade de ter equalizada a demanda versus nossa capacidade de resposta. E digo que a tecnologia, o projeto Rede Mais, se apresenta como um instrumento que apoia de forma fundamental a melhoria da capacidade de resposta dos órgãos estaduais de meio ambiente. Essa construção no estado do Mato Grosso se iniciou para e passo ao projeto da Polícia Federal, temos orgulho de dizer isso. O estado de Mato Grosso, no ano de 2019, passou a utilizar de forma mais consistente a tecnologia no apoio às suas ações, pouco do que nós vamos ver no evento de hoje, e isso se estende hoje para vários outros estados brasileiros. Daí a importância de eventos como o de hoje, porque não é simples. A utilização da ferramenta não é simplesmente ter à disposição um elemento tecnológico, um dado. É conseguir fazer com que este dado gere um produto que melhore a eficiência, a qualidade e a resposta que nós vamos dar à sociedade. É urgente o combate ao desmatamento ilegal, aos incêndios florestais ilegais, como destacou o Raoni e o Roberto. Assim como todos nós nos dedicamos a isso e vemos diariamente nos jornais, nos veículos de comunicação, algo que aponta o tamanho do nosso desafio. Eu parabenizo, sim, e digo que tenho o maior orgulho e satisfação de estar nesse evento qualitativo, que tem como objetivo compartilhar aquilo que já deu certo, a evolução desta trajetória da utilização da Rede Mais,
para que aqueles que ainda não fazem uso possam fazer e para que aqueles que já estão aplicando a ferramenta possam trocar experiências e encontrar meios de melhorar a cada dia o potencial desse instrumento, que não se esgota apenas na fiscalização, mas também no monitoramento das atividades lícitas. Nós temos cadastro ambiental rural, que é um desafio, Rony, para todos os estados brasileiros, para o Brasil, e que pode ter apoio nessa ferramenta, assim como licenciamento ambiental autorizado. São diversos os produtos que podem ser gerados a partir da Rede Mais e deste encontro de hoje. Então, agradeço imensamente o convite aos estados. A ABEMA se integra à Rede Mais e nós estaremos com vocês hoje no restante do nosso evento e para os próximos anos espero que esse projeto ele se amplie cada vez mais. Obrigada pela oportunidade. Com a palavra, o senhor diretor executivo da Polícia Federal, Gustavo Paulo Leite de Souza. Senhor secretário executivo do Ministério da Justiça, doutor Ricardo Capelli, doutor Roberto Reis, diretor técnico-científico da Polícia Federal, eu os cumprimento ao tempo em que cumprimento os demais integrantes desta mesa, que compõem com muito orgulho. Meus colegas diretores, doutor Humberto Freire de Barros, doutora Luciana Alonso, doutor Rodrigo de Melo Teixeira, colegas policiais federais, servidores desta casa, especialmente convidados de todos os poderes e esferas de governo deste país. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Em nome do diretor-geral, Andrei Rodrigues, eu estendo os nossos cumprimentos a todos aqueles que formam a Rede Mais e que, durante os próximos dias, se reúnem para discutir os novos rumos do projeto, as novas perspectivas, os novos desafios, trocar experiências, a fim de aperfeiçoarmos o sistema brasileiro de proteção do meio ambiente, da nossa natureza. A Polícia Federal está diante de novas perspectivas, respeitando aquilo que nos trouxe até aqui, aquilo que nos formou, respeitando tudo aquilo que foi feito nos últimos 79 anos. Nós enxergamos e procuramos entender como temos que enfrentar o futuro que se avizinha. Nessas novas, ou entre essas novas perspectivas, não podemos abrir mão da utilização do conhecimento avançado, da tecnologia, para bem enfrentar os nossos desafios. Não sem motivo, a Polícia Federal, em 2023, é uma Polícia Federal mais robusta, essencialmente maior, com diretorias novas, especializadas, dedicadas e preparadas para o enfrentamento dessa nova realidade. A construção de uma inédita diretoria de cooperação internacional, uma diretoria de polícia administrativa, uma diretoria de ensino, uma diretoria da Amazônia e do Meio Ambiente e uma diretoria de combate a crimes cibernéticos, é a tradução única e exclusivamente da necessidade do órgão de se preparar para os problemas que batem à nossa porta. Não podemos enfrentar a nova criminalidade com estruturas e métodos antigos. Precisamos repensar a todo momento os nossos procedimentos, as nossas práticas, os nossos métodos, para sermos cada vez mais eficientes e nos legitimarmos com ações que atendam às necessidades do nosso povo. É diante dessas novas perspectivas e com passos sólidos, já muito bem dados, com o inadiável apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que a Polícia Federal se apresenta à sociedade em 2023. E, para prosseguir nesse caminho, também não podemos abrir mão das parcerias com as diversas organizações públicas e privadas que se interessam pelas nossas áreas de negócio.
E aqui eu me refiro especificamente ao projeto Mais. São inegáveis os avanços que temos obtido a partir da utilização das soluções que integram este projeto. E nós precisamos de soluções como esta em outras diversas frentes de atuação. Agradecemos e reiteramos, Dr. Capelli, o pedido de apoio da Polícia Federal às linhas de financiamento do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sem os quais não é possível custear e conduzir tão estratégicos projetos. Dito isto, eu mais uma vez reafirmo o compromisso da Polícia Federal com o trabalho de cada um dos senhores. Não somos e não queremos ser um parceiro distante. Os nossos superintendentes, 2 delas estão aqui, representando a proximidade que a Polícia Federal quer ter com cada agência municipal, estadual e federal das nossas áreas afins. Sejam, portanto, muito bem-vindos, contem conosco, estamos de portas abertas aqui e em qualquer uma das nossas unidades pelo Brasil. Muito obrigado. Ouviremos neste momento as palavras do senhor secretário nacional de Segurança Pública, substituto, Dr. Felipe Sampaio. Cumprimento a todos e todas, no nome do diretor executivo da Polícia Federal, nosso anfitrião, aproveitando para parabenizar a organização pelo evento, né? Agradecer a oportunidade de colocar aqui o ponto de vista e a opinião da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu justifico a troca da gravata pelo curativo, secretário, e não é por sugestão do meu estilista, nem por nenhum ato heróico na atividade de segurança pública, mas porque quando a gente chega perto dos 60, cai com mais facilidade. Mas nós estamos aqui cumprindo uma tarefa primordial da Secretaria Nacional de Segurança Pública nesse momento deste governo, nesse início de governo, né? E assim eu justifico a ausência do secretário nacional Tadeu Alencar. Essa tarefa é a de retomar o diálogo com todos os segmentos da segurança pública no país, segmentos federais, estaduais, municipais, sociedade civil. Então, a gente tem procurado dividir essa tarefa de ir a todos os lugares onde estiver acontecendo um encontro, uma discussão sobre segurança pública. Por isso eu estou aqui hoje, o secretário está em outro evento, né? E outros secretários e diretores do Ministério também têm se dividido nessa tarefa de conversar. Esse é o primeiro passo, abrir as janelas e acender as luzes do ambiente da segurança pública de novo nesse país, né? Trazer discussão qualificada sobre segurança pública, sobre métodos, sobre planos, estratégias, tecnologias, capacitação, em todo ambiente em que a gente puder estar discutindo e, além da discussão, identificar as oportunidades e as necessidades de prover recurso e apoio e coordenação em toda a ação de inteligência, operação ou formulação de política pública na área de segurança pública no país. Aqui, além do diálogo, a gente está tratando de tecnologia, né? Há muitos anos atrás, alguns anos aí, em outro percurso meu profissional, eu participei de um desses eventos sobre segurança pública e envolvia segurança pública nos estados, nas cidades, e um governador pediu ao ministro de então,
mais viaturas. Nós precisamos de viaturas. Viaturas é o principal recurso, talvez, para a gente executar a nossa tarefa, ministro. E um comandante de polícia militar de outro estado disse: eu queria só fazer um reparo, um complemento à fala anterior do governador, porque a gente realmente não está precisando só de viaturas, ou principalmente de viaturas, a gente está precisando de tecnologia e comunicação, porque cada vez mais a gente deixa de chegar a uma ocorrência ou deixa de alcançar um suspeito e fazer uma prisão, uma abordagem, porque a viatura nem chega no local, com o tipo de trânsito que a gente tem hoje nas grandes cidades. Então, a gente precisa de tecnologia e comunicação. No ano passado, antes de vir trabalhar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, eu estava no Centro Soberania e Clima, uma instituição do terceiro setor, e nós fomos ao Sensipan, em Manaus. E tivemos a oportunidade de ver os sistemas de monitoramento remoto do Sensipan, que se identificava lá no meio da Amazônia, a centenas de quilômetros dali, dezenas de balsas nos rios fazendo extração ilegal de ouro. E a informação que a gente teve no Sensipan é que, olha, mas eram dezenas, devia ser umas 20 ou 30 balsas no mesmo local. A informação que a gente teve do pessoal do Sensipan é que o preço médio de cada balsa daquela, de cada draga daquela, e vocês devem ter esse dado aqui na Polícia Federal, o preço médio era 10 milhões de reais por balsa. Então, 10 vezes 20 dá quanto? 200 milhões tinha só ali. Você identificava onde a balsa estava e não conseguia chegar lá, nem de lancha e nem de helicóptero, a tempo de fazer a apreensão das balsas e prender os suspeitos e os criminosos estavam atuando ali. O recurso que você tinha era a imagem de satélite, é uma coisa assim como o recurso que o Brasil Mais nos oferece, associado, naturalmente, a operações de inteligência, inclusive, principalmente inteligência financeira, de maneira que você eleve tanto o risco daquela operação que ela deixe de ser viável financeiramente para quem está patrocinando 200 milhões de reais. Quem é que tem esse dinheiro, minha gente? É isso que a gente tem que saber. Para isso, a gente precisa ter tecnologia e inteligência. Sem desmerecer a necessidade das viaturas e armamentos e tudo mais, porque é assim que você conclui tudo que a gente está pretendendo construir com tecnologia e informação, né? Então, nós estamos à disposição de vocês. Acho que do ponto de vista do princípio, né, da missão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, é isso mesmo. A gente tem que participar do financiamento dessas ferramentas, colocando-as à disposição, arcando com os custos para prover essas condições e essas ferramentas, principalmente para os estados e municípios, cooperando com as instituições federais também. E contem conosco, contem com o secretário Tadeu Alencar. Sigamos em frente. Eu acho que à tarde a gente vai conversar mais um pouco especificamente sobre essas questões aqui. Então, muito obrigado, parabéns pelo evento. Tem uso da palavra nesse momento o senhor secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Dr. Ricardo Garcia Capelli, que neste ato representa a sua excelência o ministro da Justiça, Flávio Dino. Quero saudar especialmente todos que se deslocaram dos seus estados, os servidores públicos que vieram participar desse evento tão importante para o país. Quero saudar todo o nosso corpo da Polícia Federal, saudando o Dr. Roberto, Dr. Gustavo, em nome deles saudar todos que nos recebem aqui nessa manhã, a nossa Polícia Federal que lidera a Rede Mais, essa iniciativa tão importante para
o nosso país. Quero saudar o Raoni Rajan, do nosso Ministério do Meio Ambiente, com quem nós temos construído uma relação de parceria absoluta, doutora Maureen Lazzaretti, presidente da BEMA, secretária do Mato Grosso, e meu companheiro do Ministério, Felipe Sampaio, que representa aqui nosso secretário Tadeu Alencar, a nossa Senasp. A Rede Mais, ela se articula com dois objetivos centrais estratégicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O primeiro deles é a estruturação do Sistema Único de Segurança Pública, da gente compreender que a segurança pública não é feita num país de dimensões continentais como o Brasil, não é feita por um ou outro ente, é uma tarefa que exige a mais absoluta integração, articulação, compartilhamento de informações, uma atuação conjunta de todos aqueles que compõem o sistema. Esse ainda é um desafio do nosso país, a estruturação do SUSP, né? Nós temos o Fundo Nacional de Segurança Pública, temos recursos garantidos, não contingenciáveis, recursos que nós repassamos para os estados no tocante à segurança pública. Quando nós assumimos o Ministério da Justiça, nós tínhamos mais de 2 bilhões de reais empossados nas secretarias de segurança pública dos estados, recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, porque havia sido criado, doutor Humberto, uma lógica reversa na lógica dos fundos. Na administração pública, quando você cria fundos para repassar recurso para entes de um sistema de parceiros, justamente para você sair da lógica de convênios e de outros instrumentos administrativos que dificultam muito a execução de quem está lá na ponta, né? Quando você cria um fundo e cria um fundo a fundo, é para você sair da lógica da desconfiança prévia, diria o nosso mestre Bresser Pereira, você sair da lógica da desconfiança prévia para a confiança limitada, para a confiança responsável. Só que no país não tinha sido foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública, repassado o recurso para os estados na lógica de fundo a fundo, mas foi criado o tal do plano de trabalho, pior do que os convênios, engessando a execução desses recursos por parte dos estados. O ministro Flávio Dino publicou uma portaria revendo toda essa lógica e fazendo prevalecer a lógica do fundo a fundo e liberando a aplicação desses recursos para os estados, para que os estados executassem, adequassem os recursos às suas realidades e prestassem conta posteriormente como funcionam todos os fundos criados no país, na lógica de sistema. Nós ainda avançamos pouco, estamos até o final desse mês, né, Felipe, para avançar ainda com os estados, para que eles reorganizem. São mais de 2,4 bilhões investidos na segurança pública que estavam empossados nos estados e que a gente está liberando. É fundamental para os estados, e eu falo isso aqui porque nós temos aqui representantes dos estados também, é muito importante que os estados nos ajudem a avançar nisso. Sendo que até o dia 15 de setembro, nós vamos repassar para os estados mais 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais para a segurança pública através do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, claro que num país de dimensões continentais como o Brasil, o dinheiro nunca é suficiente, mas não se pode falar em ausência de recursos. Nós temos recursos,
para fortalecer o sistema, repassando aos estados. Só que também não basta só repassar o recurso aos estados. Esses recursos têm que estar dentro de uma lógica sistêmica. Esses recursos têm que estar vinculados e o repasse desses recursos parte igualitária, com critérios objetivos, população, índice de criminalidade, atuação policial, mas também esses recursos têm que estar vinculados, em uma parte deles, ao compromisso dos entes federativos, de todos os entes, com a consolidação do Sistema Único de Segurança Pública. Esses recursos têm que estar vinculados ao repasse mediante o comprometimento com metas, com objetivos, com entregas e com a construção de um Sistema Nacional de Informações, que é onde se insere, doutor Roberto, de forma muito importante a Rede Mais, né? A informação para consolidação da política de segurança pública no país, ela não pode, não deve ser patrimônio de uma ou de outra corporação. A informação tem que servir, ela tem que ser patrimônio do país para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, aquilo que a população, que o cidadão espera de nós. Então, a Rede Mais se insere nesse objetivo de integrar, da gente ter uma informação que instrumentaliza todo o Sistema Único de Segurança Pública, serve de ferramenta fundamental para todo o sistema de segurança pública, de meio ambiente, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos de maneira muito integrada. Então, eu vejo o doutor Gustavo aqui já com esse papel, já cobrou a manutenção do dinheiro e ampliação. Então, doutor Gustavo, esse é um compromisso nosso, né? Porque a consolidação desse Sistema Único de Segurança Pública, que vai muito além do Fundo Nacional de Segurança Pública, é parte de uma cultura, né? É uma cultura de compartilhamento de informações, de atuação integrada entre as diversas instituições. Então, fortalecer a Rede Mais é fortalecer esse eixo central do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o segundo eixo central, onde essa iniciativa, a Rede Mais, se insere, também é muito importante, que é o resgate da soberania nacional, da soberania sobre o nosso território, para que a gente possa ter plena soberania, pleno controle sobre tudo aquilo que acontece nesse território continental chamado Brasil, né? São vastas áreas, um território com uma complexidade muito grande, né? Nós vamos dos Pampas Gaúchos até a nossa floresta amazônica, com todos os desafios que ela nos coloca. Então, monitorar todo esse território, garantir a soberania do Estado sobre todo esse território é um desafio gigantesco. Nós estamos, nesse momento, construindo em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Defesa, com as secretarias de segurança pública de todos os estados da região amazônica e com o BNDES, através do Fundo Amazônia, um projeto chamado AMAS, Amazônia Mais Segura e Soberana. Nós pretendemos investir no médio prazo, curto médio prazo, R$1,5 bilhão para ações de comando e controle na Amazônia brasileira, com novas bases terrestres, fluviais, com equipamentos, com homens, quer dizer, uma verdadeira virada no controle territorial da Amazônia brasileira. Um projeto, como eu disse, em parceria com o BNDES, com o Fundo Amazônia, com o Ministério do Meio Ambiente, alinhado ao PPCDAM,
quer dizer, esse desafio estratégico do Estado brasileiro, que é combater o desmatamento, que é combater as queimadas, combater toda a ilegalidade que tenta se apropriar da Amazônia brasileira, né? Não só em questões como a mineração ilegal, como o desmatamento, mas cada vez mais com a presença também, com a tentativa de tomada de território por organizações criminosas que atuam em vastos territórios, em vários estados do território nacional. Então, a Rede Mais se insere também nesse objetivo estratégico de garantia da soberania do Estado sobre o nosso território, com a atuação dos órgãos ambientais, das secretarias de meio ambiente, das secretarias de segurança pública, sempre de forma integrada. Então, muito obrigado pela presença de todos. Quero deixar o abraço do ministro Flávio Dino, que também que nos cobra, orienta diariamente na construção desses eixos, né? Consolidação de um sistema único de segurança pública, com todas as ferramentas tecnológicas disponíveis e o auxílio do nosso Ministério nesse objetivo estratégico que é a garantia da soberania nacional, da soberania sobre o nosso território. Então, parabéns aqui mais uma vez à Polícia Federal que lidera esse projeto. Contem sempre com o apoio determinado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigado.